1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e 13. E diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A vida é feita de escolhas, muitas delas precisamos fazer ainda em nossa juventude. Conforme aquilo que se escolhe, vamos mais tarde colher os frutos dessa escolha. Timóteo era um jovem que optou pelo pastoreio das ovelhas do Senhor. Foi incumbido por Paulo, seu pai na fé, a cuidar da igreja em Éfeso, recebendo instruções e alentos dos apóstolos. Muitas vezes por meio de cartas. Paulo era um homem com experiência diante da sociedade gentílica que sabia que as pessoas apresentariam certa resistência quanto à submissão ao ministério de um pastor ainda jovem, falando sobre Timóteo. Porém, as boas instruções do apóstolo para com Timóteo garantiriam um bom andar do ministério desse jovem em tudo que coubesse a ele fazer pela igreja. Não importa a idade, se o pastor exercer qualidades como as propostas pela Bíblia, sempre obterá o favor divino e acabará por ganhar o respeito da sua congregação. Que os pastores de nossos dias possam ser exemplos dos fiéis no falar, no proceder, no amor, na fé e na pureza, aplicando-se à leitura da palavra em público, exortando e ensinando o rebanho com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo para Timóteo assim: olha, ninguém despreze a sua mocidade. Na verdade, Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, que ninguém despreze. Só que Paulo não tinha controle das pessoas. As pessoas poderiam desprezar a mocidade de Paulo. Nós podemos entender duas coisas aqui. Paulo tentando dar uma força moral para Timóteo, dizendo: ó, confia no que eu estou te falando, confia em Deus, busca, e se as pessoas desprezarem, você sabe o que está fazendo. Você está diante de Deus, está recebendo instruções. E o segundo ponto que eu vejo aqui que poderia ser interpretado é que era para Timóteo dar tão bom exemplo de como um servo de Deus, e essa é a mais provável que seja a verdade, que ele estaria tão conectado com Deus e trazendo essa resposta positiva para a sua congregação, que as pessoas não desprezariam a mocidade como se fosse um pastor jovem e sem experiência. Irmãos, eu passei, ainda passo, porque não sou ainda tão velho, sobre essa questão da mocidade no pastoreio. Hoje eu tenho 34 anos e já sou pastor há 8 anos, quase 8 anos. Mas quando eu comecei no meu primeiro ministério, eu comecei com apenas 26, Eu estou novo, mas eu era ainda bem mais novo. E há muitas dificuldades nesse quesito, muitas mesmo. E o Senhor Jesus vai nos capacitando, mas isso é progressivo. Na verdade, tudo na nossa vida é progressivo. Só que o que foi falado aqui no devocional, que foi escrito pelo nosso pastor Marcos de Oliveira, lá de Santa Rosa, ele estava dizendo a respeito das coisas que nós plantamos. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós vamos colhendo com o passar do tempo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Mas até as coisas ruins que nós fazemos, elas servem para nós como segurança, como um exemplo, como experiência, para que eu e você possamos continuar crescendo. Aí cabe a nós tomarmos essas experiências ruins para no futuro não cometer as mesmas coisas. Irmãos, estar no ministério é algo maravilhoso, é um privilégio muito grande da parte do Senhor. Ser alguém que ensina, que exorta, que corrige, que compartilha, é um trabalho que foi dado direto pelo Senhor. Mas é algo que parece atrativo a alguns olhos. Mas eu digo para os irmãos, não vale a pena nós entrarmos nessa obra sem termos uma fiel certeza de que foi o Senhor quem capacitou e o Senhor quem enviou. Eu não digo isso para desanimar pessoas, eu digo isso para que cada líder tenha plena certeza do chamado que Deus tem na sua vida. Porque há muitas perseguições. É claro, nós orando, clamando e buscando, o Senhor sempre capacita. Mas nós sabemos também que, assim como o próprio apóstolo Paulo disse, aqueles que querem ser bispos, excelente coisa almejam, mas saiba que serão cobrados muito mais. Alguns versículos dizem que eles zelam como quem vai dar conta daquilo que foi falado ou não. E na verdade é. Por exemplo, se existem pessoas que confiam nas coisas que eu falo, e levam isso a sério nas suas vidas espirituais, na sua obediência a Deus, e eu estou ensinando mentiras conscientemente, ou ensinando mentiras porque eu não quis buscar a verdade, estou transmitindo ignorância porque eu não quis a verdade, eu serei cobrado por isso. Eu estou conduzindo alguém para distante do Senhor ao invés de trazê-la para mais perto.
Por isso eu tenho tanto temor quanto às coisas que a gente fala. Por isso eu tomo tanto cuidado, por isso eu busco pastores mais experientes que eu, quando eu tenho um assunto que ainda me é duvidoso, e pergunto: o que você acha? Qual a sua opinião bíblica a respeito disso? E assim somos nós em qualquer área da nossa vida. Já percebeu como é fácil eu e você darmos opinião em qualquer assunto na internet? Talvez assistimos um vídeo, não concordamos com o posicionamento de alguém e já vamos no comentário ali, damos a nossa opinião, mas muitas das vezes ela não está tão vinculada com a verdade, mas sim com o nosso desejo de expressar alguma coisa. Irmãos, qualquer opinião dada pode ser uma vazão para que alguém que não tenha conhecimento, que seja um indouto, venha pegar aquilo ali como verdadeiro e levar para a sua vida. Tudo em nós tem que refletir a grandeza e a bondade do Senhor. Se chegar em algum ponto, em algum assunto que eu e você não sabemos, a melhor opção é não falar nada. Pastor, mas eu quero falar, então vamos buscar conhecimento no assunto. Quando nós entendemos a vontade de Deus para todas as coisas, irmãos, aí sim nós podemos ser mentores espirituais da vida de alguém. E esses mentores têm que ser mentorados pela Bíblia. A palavra do Senhor deve ser a nossa única regra de fé. E eu creio, irmãos, que o Senhor está falando conosco em nossos dias com coisas que não estão explicitamente dentro da Bíblia, que são detalhes. Mas nenhuma dessas coisas vai entrar em contraste com a palavra do Senhor. Elas não podem entrar em confusão com aquilo que já foi escrito. O Senhor toca no meu coração me dizendo, faça isso, se conduza dessa forma. E na palavra do Senhor não tem nada explícito dessa forma para mim, é algo pessoal. O Espírito Santo, ele fala ao meu coração me conduzindo. Já teve um momento de eu dobrar o joelho, depois do devocional mesmo aqui, dobrar os meus joelhos, colocar esse fundo que os irmãos estão ouvindo um pouquinho mais alto e começar a clamar. E de repente, no meio da oração, me aparece a imagem de algumas pessoas na minha mente, eu estou orando e começo a orar por elas. E algumas dessas vezes, como eu já sei que isso é comum de acontecer, eu já mando uma mensagem. No momento da oração para essas pessoas: olha, eu estava aqui orando, lembrei de você, então orei por você, tá tudo bem? E aquelas pessoas: olha, justamente hoje eu não estava orando, estava clamando ao Senhor por isso e por aquilo. E, irmãos, eu não creio que isso seja coincidência, até pelo número de vezes que já aconteceu. Muitas das vezes orando, o Senhor vai levar pessoas até a sua mente para você orar por elas. Porque nós precisamos clamar. Tá certo, alguém pode perguntar, mas o Senhor não sabe o que a gente precisa? Por que Ele precisa nos lembrar na vida de alguém que está orando para orar por nós? Ou trazer essas vidas para nós orarmos por outras pessoas? Irmãos, está escrito no livro de 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Ou seja, Deus sabe, Deus está pronto para ouvir, mas tem um sim no meio do caminho, é a nossa parte nesse processo. É a nossa parte nesse tratado. Quando nós buscamos, clamamos, intercedemos, o Senhor move as suas mãos. Eu lembro até hoje uma mensagem que o pastor Zé, que eu acredito que ele esteja aí acompanhando a gente, lá em Minas. Ele fez uma pregação e no meio da pregação ele levantou a mão, né? O pastor Zeca bem alto, uma mão de 30 centímetros quase, levantava a mão e falava assim: olha, as nossas orações, elas movem as mãos de Deus. Então, quando nós oramos, o Senhor vai estendendo as suas mãos sobre a nossa vida. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor estende as mãos. Irmãos, eu lembro até hoje, porque Ele usou as mãos como uma forma de dar exemplo. E quando nós fazemos isso, fica gravado. Eu lembro até hoje. E fico imaginando, eu estou orando e o Senhor está movendo as mãos. Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou intercedendo e o Senhor está movendo as mãos. Então não é de se assustar que de vez em quando o Senhor vai trazer algumas vidas para que você interceda. Principalmente se você é um homem ou uma mulher de oração. Um homem ou uma mulher que se coloca diante de Deus todos os dias disposto a interceder pelos irmãos com amor. Deus tem trabalhado no nosso meio. Deus tem manifestado a glória dele no nosso meio através desse amor maravilhoso. E nós, como líderes espirituais, seja de uma igreja, seja da sua própria casa, porque cada homem e cada mulher acaba pastoreando o seu lar, os seus filhos, os seus irmãos de certa forma. Quantas pessoas se converteram primeiro e após ela começou toda a família devagarinho, um por um, né? Se convertendo ao Senhor. Hoje tem famílias inteiras que podem dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, e outras que estão nessa luta. Em nome de Jesus, vamos chegar todos lá para a honra e glória do nosso Deus. Só que para isso acontecer é necessário intercessão, é necessário esse pastorear constante, levar os nossos irmãos em oração diante do nosso Deus. Eu sei que o tema
o pastorado, né? Eu sei que o tema específico é isso, não é sobre intercessão, mas talvez o Senhor queira falar conosco um pouco a respeito disso. Vamos abrir o nosso coração, vamos nos colocar diante desse Deus de amor, vamos interceder pelos nossos irmãos e vamos pastoreá-los. Vamos pastorear os nossos vizinhos com exemplo, com boas palavras. Olha o que Paulo pede para Timóteo, olha, ser exemplo dos fiéis, né? Entre os fiéis, seja você o exemplo. Na palavra, ou seja, na conversação, nas palavras, nas frases corretas, nos locais exatos, nos momentos certos, sendo oportuno em Cristo, né? Talvez seríamos inoportunos dependendo do momento, que fala assim, aqui não é hora de falar da palavra de Deus, mas na palavra, no trato, ou seja, no proceder com essas pessoas, no carinho, na caridade, que seja no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, o apóstolo Paulo fechou o cerco, falou, Timóteo, não tem jeito, o que eu quero para ti é isso aqui, ó, seja tudo isso, para que as pessoas não venham ignorar e rejeitar o seu pastorado. Que você tenha essa mocidade abençoada e bem vista por todas as pessoas, mesmo sendo um pastor jovem. Os nossos exemplos farão toda a diferença, irmãos. Tudo que nós fazemos, há um ditado que diz que as palavras tocam, mas os exemplos arrastam. Precisamos viver nesse formato diante do nosso Deus, em temor e amor e em misericórdia e buscando conhecimento. Eu sei que tem se dito muito que a letra mata e o espírito vivifica, porque isso é bíblico. Mas esse versículo bíblico, ele não contradiz aos estudos. Porque quanto mais eu e você buscamos conhecimento diante do Senhor, conhecimento de fato, nós vamos crescendo em capacitação para que possamos ensinar o próximo. O apóstolo Paulo fez mais do que os apóstolos na correria, porque ele tinha essa abertura de espaço. Ele conseguiu viajar por vários locais, ele sabia falar vários idiomas, ele tinha acesso a diversos povos. Ele tinha conhecimento filosófico, teológico e conhecimento dos judeus, porque ele era fariseu de nascimento e ele tinha aberturas. O apóstolo Paulo tinha muitas ferramentas e Deus usou todas elas. O Senhor vai nos usar à medida que nós nos capacitamos e Ele nos dá a condição para isso. Então vamos aproveitar. Não pense você que quanto mais você estudar, mais frio você vai ficar. Pelo contrário, se alguém esfriou no estudo, na verdade essa pessoa não estudou o suficiente. Porque quanto mais conhecemos de Deus, mais nós nos aprofundamos dele, mais arraigados nós estamos diante dele. Bem, meus amados, Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Possamos juntos crescer todos os dias nessa graça e nesse conhecimento do nosso Deus.